Se a gente pensar que esse sistema de proteção, ele mantém vivo, mas ele também aprisiona, o que está aprisionado também é vivo, não é? Então aquele eu regredido, que de alguma forma está ali, condensado e impedido de ter novas possibilidades, de ter novas experiências, talvez o que esse sistema impeça seja uma capacidade de integrar novos opostos, que não sejam só esses da dualidade entre o defendido e o regredido, né? entre o regredido e o progredido. Nisso, o desejo, o chamamento, é de a gente buscar uma pluralização maior. E eu voltei, em vez de ir. Um outro problema dessa situação é que o trauma ele vai sendo mistificado. Vai se criando uma aura mística em torno do trauma, onde as coisas elas vão tomando um vulto muito maior do que muitas vezes aquela experiência poderia significar. É a ideia da retraumatização, do trauma que vai se refazendo, e aí entra a terapia. Na terapia, você vai ter a imagem de um mediador novamente. Aquela mediação que não se deu lá no momento do trauma, onde eu não tinha a capacidade de assimilação, de metabolização do afeto. Agora, existe uma outra pessoa ali que pode ajudar a mediar esse mesmo afeto. A trazer junto com isso uma significação diferente daquela que foi dada, interpretada e sedimentada dentro do complexo aí do trauma. Como é que a gente faz isso na prática? Primeira coisa que vai ficar muito dentro do nosso campo de visão, dentro do nosso mapa, são os movimentos do inconsciente. Então, quando a pessoa chega, muitas vezes ela chega muito ansiosa para o discurso, para falar sobre a situação e tal, a gente tem de acolher isso, tem de ter uma calma diante dessa necessidade, mas a gente tem que começar a tentar entender o que está subjacente, como é que o inconsciente traduz essa história. E ele vai traduzir a partir de sonhos, ele vai traduzir a partir de sintomas, a partir das imagens que brotam dentro de nós, da fantasia, sem ser aquela fantasia que eu fico pedalando para ela funcionar mais, mas assim, das imagens que irrompem dentro da gente, a partir das sincronicidades. Por quê? Porque todos esses elementos, eles são elementos que trazem diretamente como é que a coisa está funcionando por dentro. E aí, quando eu consigo, de alguma forma, restabelecer um olhar metafórico sobre cada uma dessas coisas com a pessoa, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou capacitando para que ela possa restabelecer uma função simbólica com ela mesma. Né? Eu começo a fazer associações, não é forçar a barra, mas assim, eu começo a mostrar como uma coisa parece com outra, como quando uma coisa acontece, outra também acontece, como eu vou reconectando, eu vou refazendo pontes para que aquela ideia de um todo que está fragmentado, ele possa voltar a fazer essa função simbólica dentro de nós. Uma observação que sempre se dá é que, como eu disse, não há nada de novo sobre a face da Terra. Ou seja, por pior que tenha sido o trauma para aquele indivíduo, aquele trauma não é só dele. Aquela experiência não é única. Aquela experiência, inclusive, e os afetos que ela evocam, são arquetípicas, não é? São repetitivas. E como é que a gente percebe, de onde partiu a ideia do arquétipo? Da mitologia, não é isso? A gente percebe que aqueles temas, eles são temas míticos, que estão subjacentes ali. Não só ao ocorrido, como também a reação a esse ocorrido. Então, assim, o conhecimento da mitologia, o tratamento
a mitopoese da história, né? De eu conseguir olhar para as coisas e enxergar o mito que está subjacente àquilo, acaba ajudando muito dentro desse processo de uma reestruturação do ego a partir de um olhar mais simbólico, de um olhar mais metafórico. Mas aí quem não faz terapia não se salva, então. Não. Não se salva. Se salva. A humanidade criou uma outra estratégia bem antes da psicoterapia, mas muito antes da psicoterapia, milênios antes da psicoterapia, para poder fazer essa readequação. Voltamos para a imagem de Deus. Deus continua sendo aquele, desde sua origem, que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo compreende, que tudo simboliza, que tudo... Não é isso? Os deuses não são antagônicos? Tem um da paz e tem um da guerra? Tem um do desejo e tem um da inércia? Então a gente tem de pensar, qual é o Deus que pode ser chamado para esse momento? Como é que a gente chama? A gente chama mesmo. A gente, de alguma forma, tenta mobilizar aquela energia a partir de vivências. É a história do deprimido. O deprimido, você não pode virar para ele e falar, não fica triste. Né? Você tem que falar, vamos dar uma volta? Pode ser que na rua ele encontre alguma coisa que estimule a alegria. Não vai ser pela... O arquétipo entende? Não, o arquétipo é. Né? Então, se Deus é aquele que carrega em si todas as possibilidades, ele tem a possibilidade de remissão também desses traumas, de reestruturação de todo esse sistema de defesa. Não é que a gente vai tirar a defesa e jogar fora. Até porque a gente precisa de defesa. A gente só precisa reestruturar, reordenar de uma forma que faça mais sentido, que seja mais coerente com as necessidades de hoje. E nessa reestruturação, a gente também vai dando novos significados para as nossas vivências, né? É aprender a lidar com a não certeza. A dinâmica arquetípica, ela é uma dinâmica que traz muita certeza. Então, é encontrar no espaço da dúvida, é encontrar no espaço do vazio, do não ser, do não saber, um caminho suportável para lidar com o que é insuportável. É uma construção, né? Não é uma coisa imediata. Nisso a religião também faz uma diferença enorme, né? O que é a religião? É o institucionalizar a minha presença diante do mistério, não é? Não existe religião de certeza. Religião de certeza é fundamentalismo. A religião é estar diante do mistério, é estar diante da dúvida, é estar diante do não ser, do não controlar, do não distinguir. A imagem do Deus todo vem justamente disso. Eu não consigo compreender o todo, o que será que tem além do que eu sei? O Greg Morgenson, ele fala que a alma traumatizada é uma alma que teologiza. Deus nasce do trauma. A necessidade que nós temos de unificação é o que gera esse princípio, que é um princípio unificador. Mas e aí, qual vai ser o novo Deus? Não que vai tomar toda essa proporção, que vai assumir essa defesa tão elaborada, tão contundente. Mas o próximo Deus que vai poder estar aqui do lado, que vai fazer parte do meu altar, a gente tem como saber? A gente tem desejos de que seja um ou que seja outro. Mas assim como a gente não sabe qual foi o arquétipo que foi constelado na hora do trauma, não tem como escolher, eu quero esse. A gente também não sabe qual vai ser o novo arquétipo que vai, de alguma forma, reestruturar ali a consciência e dar a ela uma nova forma, uma nova estilística para lidar com a vida.
Mas a partir disso, quando surge um novo, aquele que estava antes, ele já não é mais o único. Já tem dualidade. Já tem mais de uma opção. Já tem uma nova forma, um novo vínculo, uma nova possibilidade. Já se fazem novas sinapses dentro do cérebro. E aí a neurociência, ela está aqui para dizer isso. De que se a gente tem novos estímulos, não são as mesmas áreas do cérebro que vão ser afetadas. Outras áreas vão começar, às vezes áreas que estavam em dormência, que estavam ali quietinhas, elas vão acordar. E aí a vida ela vai se reestruturar e ela vai possibilitar novas interpretações também. O grande desafio da nossa existência é o que nós chamamos na psicologia analítica de individuação, que é a realização do si mesmo no eu. O eu ser capaz de realizar os propósitos do si mesmo, as potências do si mesmo, de lidar com as limitações do si mesmo. Então, quando a gente pensa em todas essas possibilidades que tiram a gente de dançar a mesma música o tempo todo, o que a gente está ali promovendo nessa pluralidade é uma chance maior de realização para que aquela defesa que limitou a minha existência, ela não seja mais tão limitante, ela possibilite novas formas, novas possibilidades.